Glória a Deus. Isaías 52, versículo 13 a seguir. E depois Isaías 53, de 1 a 12. 52, Isaías 13, 14. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Agora eu quero ler Isaías 53, de 1 a 12, que diz: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo, diante dele como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado de uma linhagem, ou de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo, do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe dei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos queridos, nós vamos fazer uma ministração nesta noite, cujo título é O Sofrimento não leva ninguém para Deus. O sofredor, sim. Naturalmente, as pessoas costumam dizer, talvez você tenha até ouvido, da seguinte forma a frase: você vai para Deus ou pelo amor ou pela dor. As pessoas fazem essa aplicação. Você irá para Deus pelo amor ou pela dor? Não, fulano foi pelo amor ou foi pela dor? Ah, fulano foi pela dor. Ele estava no leito de enfermidade, numa UTI, saiu do coma, então ele se rendeu, ele aceitou Jesus, ele quis Deus. Outros falam, não, o meu foi por amor mesmo. Não estava com uma dificuldade dessa, não estava desempregado ou qualquer coisa assim, não foi no momento de divórcio ou de quase. Não, nada disso. Um filho que se perdeu ou que foi para as drogas, não. Tá tudo bem, eu fui por amor. Então, geralmente as pessoas dizem isso. Se não vier pelo amor, virá pela dor. Agora, o sofrimento, queridos, humano, não é capaz de levar ninguém para Deus. O sofrimento humano não tem a capacidade de fazer com que o homem vá para Deus. E alguém pode argumentar, ou contra-argumentar. Mas eu conheço fulano, inclusive eu mesmo. Alguém pode dizer,
estive numa dificuldade, naquele leito de enfermidade, então eu me voltei para Deus. Eu não discordo, eu acredito que há pessoas que nesse momento vão. E também acredito que há pessoas que não estão em nenhum momento desses, num dado momento foi criado num lar cristão e com uma idade de compreensão, ele realmente rendeu-se plenamente ao Senhor, confessou de coração pleno e puro e serve até o fim. Não discordo disso. Não desacredito disso. O que eu estou dizendo é que não é o amor do homem e não é nem a dor do homem, mas eu quero focar aqui hoje na dor, no sofrimento. E há exemplo do que nós vamos falar daqui a pouquinho, a situação que nós estamos vivendo. Mas eu quero que você observe comigo no versículo 52, em Isaías 52, o versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado, elevado e será muito sublime. O meu servo. Cristo é chamado de servo, e o servo é o sofredor. Quando você observa o Evangelho, você vai encontrar o Evangelho do Cristo sofredor, etc. E quando chegamos no capítulo 53, que é bastante conhecido, nós vamos direto para o versículo 5, que diz assim, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Esse castigo que nos traz a paz, então, deixa eu falar primeiro do sofredor, porque o título é o sofrimento não leva ninguém para Deus, o sofredor sim. E quem é o sofredor? Isaías 52, 13, Isaías 53, 4 e 5, deixa bem claro que esse sofrimento, esse sofredor é Cristo, Jesus. Então, você vai observar pessoas que ao longo do tempo vão passando dificuldades, enfermidades, doenças, e outros não, e vão chegar a Cristo, vão chegar a Deus, é uma verdade isso. Mas o que eu estou dizendo não é pela dor que ele vai, não é pelo sofrimento que ele vai por causa do sofredor, seja ele num momento de paz, de tranquilidade, de vida sem nenhum problemas maiores, porque sofrimento todos têm, né? Sofrimentos, um em maior intensidade e outro de uma forma menor. Há pessoas que vivem, né, numa situação de grandes adversidades, por exemplo, pessoas que têm traumas na infância. Você vê na televisão constantemente que o pai matou a mãe, ou que a mãe se enforcou, ou se jogou de um precipício, ou alguma coisa assim que vai marcando sua vida, aí quando tem tantos anos, aí morre não sei quem, morre a família, morre o filho, morre a esposa, enfim. Mas outras não. O que eu quero frisar não é o sofrimento que leva as pessoas para Deus, mas o sofredor. Observe comigo, Romanos capítulo 5, versículo 1, é um versículo que eu estou sempre citando, e eu quero ler Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé e pela graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí segue o texto aqui, mas observe. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Lembra de Isaías 53? O castigo que nos traz a paz, o sofrimento de Jesus, as feridas na cruz, o que ele sofreu naquele momento de tão terrível açoite que ele passou, em que o sangue escorria, em que suas costas, a sua fronte com os espinhos, eram feridos e machucados de uma forma terrível, foi um sofrimento horroroso, algo assim terrível. E então, esse sofrimento que ele passou, que o faz o sofredor, ele sim pode nos justificar. O castigo que nos traz a paz. O homem sem Deus está sem paz com Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, verso 36. Se não se converter, se não for para Deus, Deus tem a sua espada desembainhada, o seu arco armado e vai partir para cima mesmo. Então nós temos que olhar para a passagem bíblica que diz: justificados, pois, mediante, olha, a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Do sofrimento? Da angústia? Das adversidades? Das perseguições? Não. Por meio de Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé.
Se você continuar seguindo aqui, você vai ver. Verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Deixa eu parar aqui. Então, fica claro aqui que o sofredor nos leva para Deus. Mediante. Aí tem paz. Observe comigo 1 Pedro, capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, do versículo 21 até o versículo 25, que diz assim. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 25. Diz assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao bispo e pastor da alma de vocês. Então, não é o sofrimento, mas o sofredor, que nos faz justificados diante de Deus, perdoados e justificados. Observe comigo Romanos 4, versículo 23, o que diz a palavra do Senhor. Romanos 4, 23 diz assim. 4... Perdão, 4:25, que eu sempre gosto de pegar aqui onde está em letra maiúscula para pegar o parágrafo. Eu vou ler o 22, tá? Mas o que eu quero é o 25, vou ler o 22. 4:22. Assim também isso lhes foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Foi entregue por causa dos nossos pecados, foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Sem justificação não tem paz, sem justificação não tem como apaziguar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não sobre o homem que sofre, seja ela um sofrimento duradouro de muitos anos, ou não. Eu estava bem na vida, mas eu conheço fulano, era artista, trabalhava na televisão, nas novelas, nos filmes, era rico, depois ele foi quebrando, perdeu família, perdeu esposa, foi para as drogas, fez uma situação toda, aí então ele foi levado a Deus por causa dessa situação. É o que passa na mente de muitos. Daqui a pouco você vai entender melhor que não é assim. Em 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, sem pecado, Deus o fez pecado por nós, não pecador, pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que quer dizer isso? Se ele não sofresse, nenhum outro poderia sofrer o que quer que fosse para ter esse acesso. Porque só ele é santo, só ele é digno, só ele é puro, só ele não pecou. Observe. Nós somos então conduzidos por Deus. Não é o sofrimento do homem, mas uma condução por Deus. Veja comigo, em Hebreus capítulo 2, Hebreus, do versículo 5 ao versículo 10. Hebreus 2, de 5 a 10, diz assim: Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem para que te lembres? Para que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio.
Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então aqui, esse aperfeiçoar não é que ele é imperfeito. É uma linguagem usada aqui pelos escritores hebreus, dizendo do Cristo, Deus, 100% Deus, 100% homem, em sua esfera carnal, pelo sofrimento que ele padeceu, pelo sofrimento que ele, sem merecer, em lugar de... Aqui fala por todos, mas se todos aqui, você tem que entender, num contexto geral bíblico, que não é todos no sentido de universalismo. Ele morreu por todos, se ele morreu por todos, logo todos serão salvos. Não, todos aqui, todos os eleitos. Você tem que estudar a palavra para você entender isso, né? Então, observe. Somos conduzidos e aperfeiçoados por meio dos sofrimentos. Aquele Deus Todo-Poderoso, ele fez com que alguém sofresse. Porque qualquer um que sofresse aqui, por melhor que fosse, honesto, sincero, pessoa até digna, ele é um pecador, depravado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Observe comigo que se Deus não conduzisse, o homem não iria. Eu quero que você entenda bem isso, porque se Deus não conduzir, o homem não irá, o homem não vai, de forma alguma. Se você observar o sofrimento, pessoas que sofrem do mesmo jeito, duas pessoas, o sofrimento que pode ser o mesmo para os homens, porém o resultado pode ser muito diferente. Observe Lucas 23, do verso 39 ao 43. Lucas, capítulo 23, do versículo 39. Mateus, Marcos, Lucas. 23, de 39 a 43. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Cristo, dois salteadores, os dois estavam zombando, e você vai pegar em outros textos dos evangelhos sinóticos, você vai ver isso, mas no momento um deles, olha, observa bem, não, mas ele é justo, ele não merece estar aqui, eu e esse rapaz sim merecemos, e repreende o outro, nós estamos aqui na mesma situação, e nem assim você se arrepende, nem assim você não é contristado por isso, não se quebranta diante disso, os dois na mesma situação, criminosos, e um deles, Senhor, lembre-te de mim, quando traz no teu reino. Esse meu texto aqui diz: quando vier no teu reino. Nova Almeida atualizada. Então, lembra-te de mim no teu reino, reconhecendo o seu reinado, reconhecendo que ele é Senhor, reconhecendo que ele era justo. Só que os dois na mesma situação, sofrendo, crucificado, sofrendo os horrores do momento, os minutos, umas horas antes da sua morte. E mesmo assim, um zombava, só um se arrependeu. No entanto, não é o sofrimento que o levou para Deus, foi o sofredor que levou aquele que se arrependeu para Deus. Observe. Em Lucas 17, aqui perto, de 11 a 19. Lucas capítulo 17, do versículo 11 a 19, diz assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10,
vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus e em alta voz, e prostrou-se com o seu rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: mas não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E ele disse: levante-se e vai, a sua fé te salvou. Salvou você. Muito bem. Então, os 10 leprosos, bastante conhecidos essa passagem, eles param de longe, porque não podiam aproximar por causa da lepra, fazia parte da lei. Eles eram reclusos e tinham distância. E se alguém não conhecesse, se alguém for chegando perto, ele tinha que gritar: leproso, a pessoa ia manter a distância. Então, os 10 perguntam: Jesus, mestre, tem compaixão, vai lá, faz o que diz a lei. Cumpre aí o ato legal. E quando eles vão fazer isso, são curados todos eles. E uns continuaram seguindo ali no ato religioso, e outro, não, eu vou glorificar a Deus, eu vou me dobrar a Ele, eu vou me curvar a Ele. Todos estavam no mesmo barco, na mesma situação. E só um voltou-se para Cristo, prostrou-se, rendeu glórias a Deus, e voltou para Deus. Só apenas um. 10%. Apenas. Então, o que nós podemos entender de tudo isso? Que o sofrimento, realmente, ele pode ser diferente. Aliás, pode ser igual para todo mundo, em alguma medida, mas o resultado ser diferente. Eu gosto muito de ler em 2 Coríntios, em Romanos. Deixa eu falar uma coisa antes aqui. Quando você lê lá em 2 Crônicas 33, a partir do versículo 10, você vai ler a história de Manassés, o pior rei do Reino do Sul. Ele foi um rei tenebroso, sacrificou seu filho Moloque, levantou altares aos deuses estrangeiros, ele era adorador da lua, dos astros, etc. Era um homem perverso, era um feiticeiro, era alguém assim terrível. E um dado momento ele é levado em cativeiro, e lá no seu cativeiro, sofrendo e em agonia, ele clama ao Senhor, ele se volta para Deus, e Deus o perdoa, e Deus restabelece ele. Foi o pior rei. O pior rei do norte, certamente, foi Acabe, casado com Jezabel. E o pior do sul, provavelmente, eu acredito, tenha sido, né, a Manassés. Terrível, tenebroso, mas se voltou para Deus. Numa prisão, sofrendo, na sua angústia, ele voltou para, na sua angústia, ele clamou a Deus. Então não foi pela dor. Ele podia estar num momento de dor, mas não foi a dor. Ele podia estar num momento de regozijo, de paz, de tranquilidade. Alguém conseguiu um bom emprego, conseguiu comprar a casa própria, conseguiu quitar a casa financiada, ou então foi promovido na empresa, conseguiu se formar, veio lá da roça, do sertão, ninguém na família sequer sabia ler, né? E ele foi estudando e conseguiu fazer uma faculdade, passou no vestibular numa faculdade federal e se tornou uma pessoa de posses, de riqueza, foi sábio, foi diligente, e ele pode voltar para Deus assim: poxa, Deus me reconhecer isso de Deus. Deus me deu as oportunidades que meus parentes não tiveram, meus irmãos, meus filhos, meus pais, aliás, e que eu agora tenho. Então, no momento de alegria, ele pode voltar para Deus, mas não foi a alegria, não foi a sua riqueza que o fez voltar para Deus. Observe comigo Romanos 2, que é um texto que eu muito gosto também. Gosto bastante. Romanos, capítulo 4, que só tem mais versículos, tem mais passagens, lógico. Romanos, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 1 até o 4, mas é o 4 que eu quero usar. Por isso você é indesculpável quando julgas a outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra o que praticais tais coisas, e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Agora o 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? A bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Só uma ressalva aqui. Alguém pode pegar esse texto do versículo 1 que eu li e falar assim: tá vendo? Não podemos julgar. O texto está dizendo que a pessoa que está julgando aqui é uma pessoa hipócrita, que está julgando alguém que faz uma coisa que ele mesmo faz. Né? Nós podemos ver aqui, podemos observar. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, está julgando que alguém que está roubando, mas você rouba. Mas peraí, não é nesse sentido não julgueis
Que hoje tem uma galera mimizenta aí, né? Que é terrível. Não julguei. Não. Julgai segundo a reta justiça. Está escrito lá em João. Me fugiu agora a memória o versículo. Se não me falha, a memória é 7, 14. Está lá no livro de João. Né? Provai os espíritos e vede se ele procede de Deus. Não é um julgamento hipócrita. É essa a diferença. Mas voltando aqui, verso 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então nós lemos aqui que ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados. Ele é o servo sofredor. O penoso trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Algumas versões falam bem assim. Então, se você observar ao longo do tempo, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de coronavírus, e ontem mesmo a minha sogra foi sepultada, vítima do coronavírus, a minha sogra com 87 anos, mãe de 10 filhos, né, lutou a vida toda, sofreu muito na caminhada dela, criou os filhos no temor do Senhor, e com 87 anos, completou agora em julho, então acometida dessa Covid também, estava internada há alguns dias já e anteontem, na quarta-feira, 11 da noite, ela veio a óbito e foi sepultada ontem, sem que pudéssemos ir, sem que pudéssemos estar a família ali. Nós aqui em Cruzeiro, ela lá em Pindamonhangaba, e houve o sepultamento e pronto. Né? Um momento difícil. E muitas famílias estão passando por isso. Amigos meus já partiram de Covid. Familiares, como a minha sogra, meus cunhados, minhas irmãs também já tiveram. Estão bem, graças a Deus, mas também foram acometidas. 2 delas e um sobrinho. E mesmo assim, as pessoas estão se voltando para Deus. As pessoas que estão no entorno ali, as próprias que foram cometidas, que tiveram algum quadro mais ou menos grave, ou grave, depois ficou bem, elas estão se voltando para Deus. Vocês estão vendo as igrejas cheias, lotadas de pessoas louvando a Deus, porque ou não foram contagiados, ou porque foram, mas tiveram... Foi tudo bem, foi a pessoa que não é assintomática, ou mesmo que teve alguns sintomas, ela está bem. Você está vendo as pessoas se voltarem para Deus aos montes. Você observou que as igrejas ficaram fechadas um tempo e agora está em algum lugar aberta com algumas restrições, distanciamento, álcool em gel e coisa e tal. Mas você está vendo as pessoas ávidas pelos cultos? Você está vendo? Claro, pode ter algum lugar ou outro. Mas no geral, na grande maioria, infelizmente, as pessoas não estão nem aí. Dizem que tem vontade de ir para o culto, mas quando as portas estão abertas, aí tem tem cansaço, tem que viajar, tem que passear, tem que dar rolê. Ou seja, são hipócritas, julgam o outro, mas fazem a mesma coisa. E ignora a bondade e a misericórdia, a bondade de Deus que leva você ao arrependimento. Se não fosse a bondade de Deus, o grande amor de Deus em derramar sobre nós, através de Cristo, todos nós, somos voltados contra Deus. Fala em Romanos 3. Ninguém busca Deus, ninguém quer Deus, o homem não quer Deus. Se não faz Deus a obra em nossos corações, não haveria. Você leu comigo lá em Coríntios? Vamos lá de novo. Coríntios não, Isaías 53. Olha o que fala no versículo 11. Não vou pregar sobre isso aí hoje especificamente. Até já tem mensagem no meu canal falando sobre isso. Mas aqui no versículo último. Por isso, 53, 12. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, e ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Muitos, não são todos. Por isso você está vendo gente aí voltando para qualquer coisa, menos para Deus. Aliás, as pessoas também com dor, elas deixam de buscar Deus e vão buscar no espiritismo, nas feitiçarias, nos místicos, nos astros, nos duendes. Há pessoas com dor que vai buscar, de alguma forma espiritual, alguma forma com o seu guru, com o seu mentor espiritual, vão buscar nessas pessoas, nas cartas, nos tarôs, nos búzios, né? Não
especificamente só em Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Eles querem buscar em outros deuses, muitos deles fazem isso. Nós temos reis em Israel que, ao invés de buscar o Senhor, buscaram outros deuses. Nós temos pessoas na história bíblica que, ao invés de buscar Deus, como Saul, por exemplo, foi buscar uma feiticeira. O caso da pitonisa de Endor. Então, as pessoas estão voltando para Deus nesse tempo de pandemia. A dor está levando as pessoas a Deus. Eu trabalhei como técnico de enfermagem em pronto-socorro e em UTI. E cuidei de pacientes particulares em suas casas. E eu preguei para muita gente, aliás, eu preguei para todos que eu tive tempo, porque o tempo ali é corrido, em pronto-socorro você não tem muito tempo. Mas o povo que eu tive tempo, eu preguei. E muitos ali com dor, simplesmente diziam, não quero. De outra forma diziam, né? Em suas palavras, eles diziam, cada um tem o Deus que quer. E outros, em lágrimas, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero esse Deus, eu quero, entendeu? Mas é Deus que faz isso. Então não vamos roubar a glória, não vamos tirar a glória do sofredor, porque o sofrimento não leva ninguém a Deus. Eu quero que você leia comigo em Apocalipse 16. Apocalipse 16 é a passagem onde há o derramamento das taças da ira de Deus. O derramamento da ira sem mistura. Sem mistura, ou seja, sem misericórdia. Ali o negócio vai ser terrível, pesado, pesadíssimo até, né, na quinta sessão paralela. Eu quero que você leia comigo, aí, acompanhe na sua Bíblia, o versículo 10, 16, 11 e depois 16, 21. Olha só. 16, 10, 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. As pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Se você não teve, espero que não tenha, dor de dente, por exemplo, daquelas de arrebentar. As pessoas se esmurram, batem a cabeça na parede. Pessoas chegavam para nós ali na Santa Casa com crise de rim. Elas gritavam, elas se batiam. A causa de ter que entrar com sedação, um calmante, alguma coisa assim. Não a sedação daquelas que vai para entubar, por exemplo, mas uma sedação por causa da dor. Em algum caso era isso mesmo. Fazia ali uma analgesia mais pesada e alguma coisa para dar por causa da dor. As pessoas se batem, se esmurram. E aqui no texto dizem, mordiam a língua de dor. Mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Verso 11. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. As taças sendo derramadas. A ira derramada. Verso 2, o primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra e começou a aparecer úlceras malignas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e o mar se transformou em sangue como de um morto e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, que julgas, pois julgas estas coisas, porque derramaram sangue dos santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com o fogo intenso do calor e blasfemavam contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho para os reis da terra, o que vem do Oriente, perdão. Então, vi sair da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios e operadores de sinais, se dirigiam aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-lo para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí o texto continua dizendo, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Pula para o 21 agora. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo,
com pedras que pesavam mais de 30 quilos, e por causa do flagelo, da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo foi terrível. Blasfemavam, mordiam a língua de dor, não se converteram. Não se arrependeram. Não foi o motivo de sofrer, não foi por causa do sofrimento, não foi a angústia da dor que sofreram que eles se voltaram para Deus. As pessoas que se queimaram com intenso calor blasfemaram contra o nome de Deus, ao invés de render louvores, de se arrepender. Isso mostra o retrato claro de quem é o ser humano, o retrato claro de quem é o homem pecador terrível e tenebroso, que se distancia de Deus. E que não é por causa de dor. Porque se fosse assim, as pessoas hoje estariam às montas se chegando para Deus. Ele chega para Deus sorrindo ou chorando, mas de uma forma ou de outra, sorrindo ou chorando, ele chega por causa do sofredor Jesus Cristo, por causa do amor de Deus derramado em nossos corações. Romanos 5, verso 5. Para nós concluirmos aqui, João 16, João, capítulo 16, aqui nós vamos concluir essa nossa breve meditação. João 16, verso 7 ao 11, diz assim: Mas eu lhes digo que a verdade é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Observe bem isto. Do juízo, da justiça, do pecado, justiça e juízo. E eu vou enviar, a passagem que Jesus está falando que vai enviar o Consolador. E eu enviarei. E ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, observe comigo, continua comigo o versículo 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, pois vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O Espírito guiará a toda verdade. Lembra de Romanos 2,4? Vocês ignoram as riquezas da misericórdia de Deus, que essa riqueza de misericórdia, a bondade que conduz você ao arrependimento, e ele, o Espírito, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele que convence o homem. Ele pode estar com dor, ele pode estar na maior das angústias, ou na maior da bonança, viajando, comendo bom e do melhor. Ele não se volta para Deus para agradecer, ele não se volta para Deus por causa da dor, para pedir misericórdia, se não for pelo Espírito de Deus, se não for pela obra do sofredor, Jesus Cristo. Quando eu me converti, você foi convertido. Quando eu me decidi por Jesus, foi Jesus que decidiu, foi Deus que quis. Vamos dar glória a Deus por isso, meu irmão. Sem Covid ou com Covid, você serve a Deus. Com emprego e sem emprego, você serve a Deus. Com dificuldades, com lutas e com tribulações, você está certo de que isso vai passar e vamos estar na eternidade com Ele. E para eu aplicar, aqui estamos concluindo, o homem só chega a Deus por causa do sofredor. Não é sofrimento, mas o sofrimento daquele que na cruz derramou seu sangue precioso por nós. E eu aplico aqui em Hebreus 10. Vamos lá para Hebreus 10. 19, 20 e alguns versículos aqui. Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme na confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, ou pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma expectação de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança e com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que nós aprendemos aqui, queridos? Aprendemos aqui que é pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo sofrimento de Cristo, o sofredor, e que há pessoas que negam e rejeitam porque ninguém quer. As pessoas a uma não querem Deus. Deus elege, escolheu. Se você ler em Efésios 1, verso 4 em diante, você vai observar, 3, 4 em diante, você vai observar que Deus, ele elegeu e predestinou homens para a salvação. E Deus elege. Jesus na cruz, ele executa essa obra para que essas eleições aconteçam, essa eleição aconteça, e o Espírito Santo aplica no coração do pecador. O homem não consegue por si mesmo. Um dia eu estava com tanta riqueza e eu me voltei para Deus. Eu achei bom porque ele que me deu, eu reconheci isso. Ele reconhece porque Deus o faz reconhecer, porque está morto em ofensa e pecado. Ou então eu estava numa angústia que não tinha quantia e na minha angústia clamei a Deus. Deus que operou em nós o querer e o efetuar, para que na angústia ou na bonança nos voltássemos para Deus, por causa do sofredor. Observe. E a pergunta que eu faço é: somos guiados para Deus pelo sofrimento de seu Filho? Nós de fato somos guiados, nós estamos nos guiando diante do Senhor Deus por causa dos méritos de Cristo, ou por causa de alguma coisa que nós pensamos que estamos querendo benefícios e barganhas, etc. Observe comigo Romanos 8, e aqui eu vou encerrar. Romanos capítulo 8. No meu canal tem mensagens sobre eleição e predestinação, a salvação eterna, isso não vem de vós, tem um monte de mensagem. Tem uma playlist chamada, na minha playlist, né, tem uma chamada Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Eu falo muito sobre isso, tem várias mensagens. Romanos 8, 14, diz assim, 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só é guiado para Deus e por Deus quem é filho de Deus. E só é filho de Deus quem tem o Espírito de Deus. Observe aqui, eu vou ler até o versículo 16. Vou ler alguns versículos aqui. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio da qual clamamos: Abba, Pai. Por que atemorizados? Porque o homem sem Deus está em suspense, morto em ofensa e pecado. O seu destino eterno é o lago que arde com fogo e enxofre. Verso 16. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então não vai essa conversa aí de que venha para o Evangelho, venha para Cristo, que os seus problemas acabaram. Muito pelo contrário. Aí vai começar o problema. Que isso, pregador? Venha para Cristo, venha à nossa igreja, aqui os seus problemas vão acabar. Você está sofrendo? Você que tem insônia, você que tem caroço, você que vê vulto, você venha para a nossa igreja que os seus problemas acabaram. Jesus não disse isso. Olha bem. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há algo glorioso na frente, ser glorificado. Mas é sofrimento. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Continua comigo. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não são para ser comparados com a glória
que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Aqui continua, segue aqui, né? Mas eu quero ler aqui o verso 23, para ganhar tempo. E não somente ela, mas também nós que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que eu quero dizer com essa mensagem, queridos? Que nós estamos aqui com sofrimento, com angústia, com dor ou com bonança, com bom casamento, com filhos íntegros ou com situações diversas, só chegamos a Deus por causa do sofredor, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário e abriu um novo e vivo caminho. Você é guiado por Deus, então você vai andar nas pisadas do sofredor. E muitos desses que passaram pela terra em séculos passados, em décadas, em milênios passados, muitos deles foram até executados sem ter o direito de se defender. E até mesmo não queriam, porque tinham alegria, regozijo de serem mártires por causa da causa do Evangelho, por causa de Cristo. Então fica essa mensagem no seu coração. Glorifique a Deus sabendo que você não chega a Deus nem por amor e nem por dor. Você chega assim pela dor de Cristo e pelo amor de Deus. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.